Como que você vê o Ethereum, assim, já para começar, assim, né? Talvez você fale um pouquinho sobre seu contato com o Ethereum de novo, só para retomar, para quem não assistiu o episódio, né, o 3 lá. Mas falando assim, você analisa, você realmente olha para o preço do Ethereum como sendo um indicador bom ou ruim, alguma coisa assim? Ou você só estuda Ethereum pela tecnologia? Como é que é isso? Eu gosto mais do Ethereum pela tecnologia, né? Mas o preço também importa, né, pra gente. Todo mundo que fala isso tá milionário. Eu tô aqui pela tecnologia. Mas não só o Ethereum, né? Todas as altcoins a gente acompanha aí. Quando o Bitcoin sobe um pouco, normalmente elas multiplicam bem mais do que o Bitcoin. Mas também quando ele cai, elas caem muito mais, né? Se eu não me engano, a queda do Ethereum foi quase 90%, né? Uhum. Desde da última alta histórica. Então, o preço realmente, quando o Bitcoin subir, ele vai subir muito mais. O Ethereum chegou a cair quase 90%? Achei Tá que em foi 80 e pouco por cento. Foi quase 90%. Pirei. E se continuar com essas atualizações, estou até com uma notícia aberta aqui dessa semana, as notícias são boas, né? Se continuar tudo tendo sucesso, vai chegar o Ethereum 2.0 e isso pode impactar o preço positivamente. E por falar notícia boa, tem notícia ruim também, né? Nesse mercado o tempo inteiro. Por exemplo, esses últimos... por exemplo, a UST, né? A Terra Luna lá, que deu um problema e que um monte de outras empresas estavam alavancadas junto com eles também, acabaram ficando insolventes, deu um monte de problema, um monte de empresa quebrou. Isso tem a ver com o Ethereum de alguma forma ou é uma blockchain totalmente separada e tal? No caso do UST, é do blockchain da Terra Luna. É uma outra blockchain, não tem nada a ver com o Ethereum. Com outro propósito, uns esquemas lá meio estranhos, uma forma de funcionar meio esquisita, que provou aí que não deu certo. Mas tem notícia ruim também de algumas moedas, alguns tokens que são criados na rede Ethereum, né? Assim, de vez em quando. O que eu estava pensando é o seguinte, a gente até fala muito de dominância do mercado do Bitcoin aqui, né? O Bitcoin tem estado aí dominante no mercado, sei lá, respondendo por 50% da capitalização de mercado do mercado cripto inteiro, né? E aí parece que caiu para 40, alguma coisa assim, só que ao longo do tempo foram nascendo outras moedas e outros tokens. Parece que tem cerca de 19 mil tokens hoje, né? Mais de 20 mil já. Mais de 20 mil tokens e criptomoedas. Isso que o CoinMarketCap cataloga, né? Mas existe uma infinidade de tokens. Qualquer pessoa pode criar um token novo na blockchain da Ethereum. Dá para ter noção, ou você talvez até por curiosidade foi atrás desse número, para saber quantos desses tokens e criptomoedas foram criados dentro da rede Ethereum? Dá para ter uma noção, assim, mais ou menos? É muito, é pouco, é metade, não dá para 10%? ter uma noção, porque você teria que varrer toda a blockchain e ir contabilizando todos os contratos que se encaixam na definição de token para conseguir chegar nesse número. Mas são muitos, bem mais de 20 mil que o site aí fala. Então, entendi. Por exemplo, se eu já vi que no site que você tem, né, o CoinSamba, tem jeito de eu criar um token RC20. Então, esse é um token, igual você está falando, é tipo infinito, né? Eu posso criar quantos eu quiser lá e uma vez que eu criei, aquele contrato é colocado na rede? Na rede e lá, nesse exemplo que você deu do CoinSamba, lá suporta a Binance Smart Chain, Polygon e Ethereum. Então, você consegue criar um token nessas 3 blockchains. E como as outras blockchains, tirando o Ethereum, são mais baratas, existem bem mais tokens do que o Ethereum, porque qualquer pessoa literalmente consegue ir lá e criar um token gastando menos de $1. E aí eu ainda tenho um monte de perguntas para fazer sobre Ethereum, mas tem alguma semelhança disso na blockchain do Bitcoin? Existe até possibilidade futura de fazer alguma coisa parecida com o que o Ethereum faz na rede Bitcoin? Bem, pela uma característica do Bitcoin dele ser mais difícil de ter atualizações, né? Ele ser mais conservador, assim, e isso é um ponto positivo, né? A gente gosta do Bitcoin justamente por conta disso, que você tem a previsibilidade que seu dinheiro está ali, no lugar seguro, e o código dele não vai mudar de forma fácil, né? Uhum. Para uma moeda que quer ser reserva de valor, isso é positivo, né? Qual que é a pergunta mesmo? Se tem possibilidade de o Bitcoin evoluir para o que o Ethereum... Devido a isso, né, do Bitcoin ser mais conservador, eu acho que não. Talvez algum dia, demorar muito, talvez isso chegue ao Bitcoin, mas a gente tem a Lightning Network, que já está criando tokens lá dentro, né? Já tem exemplo de tokens, é claro que de uma forma bem mais simples do que do Ethereum, mas já tem gente fazendo isso na Lightning Network. Peraí, você cria um token usando Lightning? Aham. Eu não fiquei sabendo disso aí, não. Tipo... Tem um nomezinho para isso aí, eu esqueci agora. Talvez você já ouviu o Jonatas falar. Mas assim, a ideia da Lightning é
criar Vou dar uma vários googlada smart aqui. contracts, essas coisas, trazer pro Bitcoin, né? Mas Que é porque é o Layer seguinte, 2. então, toda criptomoeda, a ideia, especialmente do Bitcoin mesmo, até o Michael Saylor, que é o papa do Bitcoin, né, o maior entusiasta lá, e com skin in the game, né, 130 mil Bitcoin acumulado, tipo assim, ele fala muito sobre o Bitcoin ser dinheiro programável, né? Então, assim, o Bitcoin sempre foi programável, né? Dá pra você criar uma infinidade de programas com ele e tal. Só que o Ethereum parece que já foi criado com esse objetivo e ele tem muito mais possibilidades lá dentro, né? Eu não sei ao certo, mas parece que a linguagem de programação de smart contracts do Bitcoin, ela não é Turing Complete. Então, você não consegue fazer as mesmas coisas que um Turing Complete faz, no caso, o Ethereum. O que é Turing Complete? Aí você me Nossa, pegou. Essa foi Mas a... a pessoa ideal para te responder essas dúvidas aí do smart contract do Bitcoin vai ser o Augusto. O Augusto sabe A gente vai trazer ele pra... os opcodes, essas coisas assim mais a fundo. Quando o Edson falou que ia trazer você pra falar de Ethereum, eu falei assim, a gente tem que trazer Acho que eu não falei com você, né? Mas eu pensei isso, juro. Tipo assim, tem que trazer... Eu acho que ele não falou isso, não. Mas tem que trazer o vou Augusto mentir falar aqui. sobre Lightning. Então, assim como tem a Lightning, tem outras layers do Bitcoin, né? Tem uma outra layer que é uma cópia do Ethereum, só que para Bitcoin. Eu esqueci o nome dela aqui agora, mas existem várias layers. A Lightning é a mais conhecida, eu acho. Mas existem outras que trazem smart contracts pro Bitcoin, né? Porque você atualizar o Bitcoin é muito mais difícil do que você criar uma Layer 2 que vai rodar e gravar de tempos em tempos o estado da rede ali na cadeia do Bitcoin. E isso é muito por causa de consenso também, né? Tipo assim, questão de centralização. Tipo, o Bitcoin, pra você fazer uma alteração, você precisa de um consenso da rede, a galera entrar em consenso É daquilo. muito mais difícil. No Ethereum é tipo... A Ethereum Foundation faz uma mudança, é isso? Ou como que funciona? Tipo assim, para ter uma atualização no Ethereum, não precisa de consenso do usuário, né? Precisa de um consenso, mas ela aprova bem mais fácil do que no Bitcoin, né? O Bitcoin ele é mais conservador, é mais difícil, tem mais gente mantendo. O Ethereum você pode ir lá no GitHub e propor alguma alteração, propor algum padrão, né? Tem as EIPs, que é... O Bitcoin também não é assim, não? Tem também, só que é muito mais Entendi. difícil, o processo é mais complexo. Por conta da descentralização. O Bitcoin é bem mais centralizado, tem mais mineradores do que o Ethereum. Mas lá no Ethereum, da mesma forma do Bitcoin, você pode ir lá no GitHub, abrir um EIP, que é Ethereum Improvement Proposal, que aí você define ali o que você acha que deveria mudar, ou você propõe alguma alteração de código. E aí as pessoas, os code reviewers têm que aprovar essa modificação sua. E tem que ter o consenso da rede também, né? Se a galera não quiser atualizar os seus nós, não atualizar os mineradores, também não vai entrar. Meio parecido com o Bitcoin também, é a mesma coisa, né? Porque você pode alterar, você pode atualizar o Bitcoin do jeito que você quiser, mas a ideia é você convencer a rede inteira a migrar para essa versão, né? E tem também uma outra proposta que é a ERC, né? Que são regras. Que não é uma alteração de código da blockchain, mas são sim regras para escrever smart contracts. Por exemplo, a gente tem o ERC20, que é um token na rede do Ethereum. E esse RC, ele basicamente diz as funções que você espera que aquele smart contract tenha. Por exemplo, você espera que o RC20 tenha lá o símbolo do token, que é um nome, por exemplo, Israel, aí o símbolo do token ia ser ISR. Aí tem um nome do token, que aí seria Israel, a quantidade máxima, a quantidade circulante. Então, os RCs são padrões... que eu sou escasso. Os RCs são padrões no código de um smart contract, enquanto que o EIP ele propõe realmente uma mudança na blockchain, naquela blockchain. Entendi. Então, RC20, todo token RC20 é da blockchain. Não, RC20 é só um padrão, né? ERC20 é um padrão. E aí todas as outras blockchains que são forks do Ethereum, aí vem Binance Smart Chain, Polygon, todas essas que funcionam, tem um funcionamento parecido do Ethereum, elas normalmente implementam esses padrões. Porque aí você espera, eu tenho um token ali na minha MetaMask, aí eu troco de rede, aí eu compro um outro token ali e a MetaMask continua conseguindo comunicar, porque a MetaMask sabe que um token RC20 vai ter aquela função de transferência para outra pessoa, vai ter a função para você pegar o nome dele para aparecer lá na carteira. Então é um padrão que essas blockchains seguem, mas não específico só do Ethereum.